Começa agora o Olá, tudo bem? Bonito essas paisagens, não é verdade? Vocês sabem onde nós estamos? Estamos na usina hidrelétrica de Coraci Nunes. Cerca de 15 quilômetros da área urbana que é em Ferreira Gomes e 150 quilômetros da capital que é Macapá, estado do Amapá. O seu potencial hídrico é do rio Araguari, que desde 1975 já vem trazendo muito desenvolvimento para muitas famílias, pessoas e deixando para nós essa imagem maravilhosa para iniciarmos o nosso programa. Welcome aboard! Seja bem-vindo! Você está no programa Educare, um programa que fala de educação com uma proposta de fazer ou ver o mundo bem melhor. Minha história é que nem uma história de um moço que se encantou nas águas do rio Calçoene, virou pau, madeira de amor. E eu fui parar no outro rio, atrás do meu grande amor, nas águas do Araguari. Meu coração se encantou. A gente morreu foi de amor, e a gente descia o rio que nos separou. Olá, este é o programa Educare, um programa que fala de educação com uma proposta de fazer o mundo bem melhor. Personalidades que transformam. Muitas pessoas fazem isso no nosso estado. E hoje nós estamos trazendo para você o Dr. Jorge Dantas. Ele não gosta de ser chamado doutor, mas devido à bagagem que ele carrega, nós aqui do Educare o chamaremos. Ele tem desenvolvido um trabalho muito bonito ali na usina hidrelétrica Coraci Nunes. Jorge Dantas, então, está no quadro Personalidades que Transformam. Ele é gerente da usina hidrelétrica. Vamos, confere comigo como vai ser espetacular esse momento. Jorge Dantas, é um prazer muito grande te receber no nosso programa Educare e vou te dizer por quê. A nossa produção ficou encantado de ver que lugar paradisíaco é a usina hidrelétrica Coraci Nunes, hein?
Já aproveito para convidar toda a comunidade amapaense, né, como tem sido sempre, a visitar também, afinal de contas, o empreendimento dos amapaenses, dos brasileiros, né, as pessoas que quiserem, já estão convidadas a visitar o nosso empreendimento. A gente estava dando uma olhadinha no site de vocês e vocês recebem constantemente visitas de estudantes ali. Temos inclusive o projeto Educando com Energia, e esse projeto, a empresa ela até fornece ônibus para as escolas, né? E as escolas visitam semanalmente. Claro que tem todo um agendamento que as escolas podem fazer. Tem que entrar em contato com o nosso setor de comunicação, e o nosso setor de comunicação então programa tudo e, enfim, temos todo um esquema de visitas técnicas, visitas ambientais, visitas de gestão, e nós recebemos a comunidade em geral para curtir, logicamente, como você está dizendo, aquele paraíso. É verdade, é um paraíso mesmo. E não vai faltar espaço no nosso vídeo para a gente colocar o contato, já que você está abrindo essa porta aí para a comunidade. Com certeza. Fala um pouco para nós, didaticamente, o que é uma usina? Uma usina hidrelétrica, né, na verdade, é uma obra civil, né, dotada de equipamentos para transformar a força da água, a energia cinética da água, em energia elétrica, né? Então, para que a gente entenda melhor, a força da água, né, ela é utilizada para quê? Para rodar as turbinas, né, da usina hidrelétrica. É como se eu estivesse jogando água na palheta de um ventilador. Turbina é como se fosse a palheta de um ventilador. Então, a água vem, bate na palheta do ventilador, roda, acoplada ao eixo dessa turbina está um gerador. Rodou o gerador, você gera energia. E essa energia é canalizada de que maneira? Essa energia vem através do nosso sistema de transmissão, vai transmitida para o Amapá, no caso agora, né? Eu estava dando uma olhada e percebo que já fazem 40 anos que esse serviço vem sendo desenvolvido pela Eletronorte ali a partir da usina. É isso mesmo? Então, nos corrige e vamos tentar nos acomodar dentro desse primeiro dado. O Coraci-Nunes está completando 39 anos, né? E ela é a primeira grande hidrelétrica da Amazônia, né? Então ela veio naquela época para iniciar o desenvolvimento da Amazônia aqui para esse lado, né? Ter energia para que a Amazônia pudesse se desenvolver. Naquela época se pensou em duas máquinas de 20 megawatts, né? Então 40 megawatts, quando o estado todo não consumia nem 4 megawatts. Né? Aí já pensava em 40 megawatts. Já se pensou, né, à frente do seu tempo. Sim, claro. Já estava no momento vanguardista. Por trás já tinha quem envolvido? Qual era o governo? Você lembra? Governo Janari Nunes. Janari Nunes. Então, já era um governo, de certa forma, vanguardista para a época. Porque pensar dessa maneira... Olha, na verdade se pensou bem à frente do seu tempo, realmente, porque quando a hidrelétrica começou a funcionar, essas máquinas têm uma potência mínima operacional que elas podem, né, se desenvolver. Então, no caso das máquinas da Coraci-Nunes na época, era 8 megawatts, não poderia operar uma potência mais baixa que isso. E a cidade, todo o estado, consumia 4. Né? Então, o que se fez? Teve que se colocar umas resistências, umas cargas líquidas, né, para ajudar no consumo, né, para que chegasse aos 8 megawatts. Que interessante. Não tinha o que nós chamamos hoje de linhão, né? Vamos espalhar energia por aí. Na verdade, não tinha carga suficiente para consumir o mínimo necessário para a máquina operar. Hoje se fala em falta de energia, lógico, né? Sim. Na época não se tinha carga suficiente para operar aquela usina. Talvez, quem sabe, na época muitos pensavam que era uma loucura fazer uma hidrelétrica daquele tamanho, né? Não, hoje, quando a gente sai daqui para chegar na usina hidrelétrica Coraci-Nunes, né, não vamos dizer que é rápido. Não é tão rápido. A estrada é um tapete, essa é a realidade. Mas mesmo assim, tem uma demora para chegar lá. Eu fico imaginando como era chegar num local como esse, com o tamanho de equipamento, uma operação, eu acho que mecatrônica, né? Na verdade, até hoje, a Eletronorte, né, ela é pioneira nisso aí. Para você ter uma ideia, onde se está colocando Belo Monte, né, é um local totalmente inóspito, né? E para se chegar lá, em época de chuva como agora, é um negócio muito difícil, né? Mas a Eletronorte tem tecnologia, tem pioneirismo, né? Tem todo um desenvolvimento, planejamento para se fazer isso aí. E toda essa bagagem técnica, ela foi adquirindo já desde o início de Coraci-Nunes, né? Coraci-Nunes, Tucuruí, Samuel, né?
Então, ela veio adquirindo uma bagagem, hoje ela é de ponta a nível mundial, né, em obras que se desenvolvem aí no Brasil inteiro. Falam com muito saudosismo. A de Santo Antônio, temos também de Caldeirão, tem a da própria Ferreira Gomes. E não tem esse ar de, tô com saudade. Vamos pensar aqui de uma maneira, fazendo uma análise. O que os gerentes daquela época faziam que deixavam, parece que, a população pertencente ao processo de construção, e hoje não se vê tanto esse carinho, esse envolvimento? É impressão nossa, mas as leituras desses dados mostram essa tessitura, essa diferença. Na minha opinião, você tem razão, tá? Na verdade, o mundo era diferente, né? O Brasil era diferente, o Estado estava em desenvolvimento, né? Pra você ter uma ideia, meu pai trabalhou na construção da hidrelétrica Coraci Nunes. Sério? Como é que é o nome do teu pai? Meu pai é Antônio Dantas, né? Antônio Depois Dantas. ele veio trabalhar na ICOME, na Serra do Navio. Mas antes, ele trabalhou na obra de Coraci Nunes, né? A chamada, entre aspas, hidrelétrica do Paredão. E foi ele que te colocou nesse contexto? Por exemplo, hoje você é um gerente ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Porque, na verdade, depois ele veio a trabalhar na ICOME e eu nasci e me criei em Serra do Navio, né? E depois fui para a área, me formei na área e entrei, né, através do concurso Eletronorte. Mas naquela época as pessoas talvez fossem um pouco mais amparadas, né? Não tinha toda essa ferocidade pelo capitalismo, né? Então as pessoas tinham um trato um pouco mais diferente, né? Então muitas pessoas, a gente nota, tem muitas pessoas que estão ainda naquela época, mesmo da construção com o meu pai, como também do início da operação, né, da usina. Eu mesmo tenho contato com muitos deles ainda, até visitam a hidrelétrica até hoje, né? É mesmo? Vão lá matar saudade, fico lá o dia inteiro, isso é muito salutar. Mas a Eletronorte também ela tem uma característica, né? Porque os funcionários da Eletronorte têm a característica de gostar muito da empresa, né? É uma empresa que ela realmente valoriza muito seus empregados, né? Muitos dizem que se forem nascer várias vezes, essas várias vezes querem trabalhar na Eletronorte. Mesmo? É uma empresa que realmente vale a pena. Então, a característica que eu percebo, né, com a experiência que eu tenho, é que as pessoas elas realmente amam a empresa, gostam da empresa, gostam de trabalhar lá, né, gostam do que fazem, né, diferente de algumas outras áreas, né. Então isso, na Eletronorte em si, traz aquele carinho, aquele amor pela empresa, né. O cara doa o sangue, gosta de estar ali. Então, já naquela época, né, quem construiu a hidrelétrica, quase toda a hidrelétrica foi governo território federal, né, na época ligado ao regime militar. Mas já naquela época as pessoas tinham já um trato diferente, um amor, né, pelo Estado, e veio muita gente de fora, né, para essa construção, para essa obra. E até hoje estão vivos, né, e participaram daquilo ali, né, que aquilo ali era vamos dizer assim, um monumento imenso para a Amazônia, sim. Né? Impensável na Amazônia. Primeira grande hidrelétrica da Amazônia, Sim. na verdade. E depois, é a pioneira então na Amazônia ou não? É a primeira grande hidrelétrica da Amazônia. Depois vieram as demais. Na verdade tinha uma placa, eu não sei quantos sabem, mas havia uma placa em frente lá à usina elétrica que dizia assim: aqui foi plantada a semente da Eletronorte. Então a Eletronorte nasceu ali em Coraci Nunes. Então a Eletronorte olha para a usina hidrelétrica Coraci Nunes como emblema, podemos dizer? Sim, como a hidrelétrica Coraci Nunes, ela olha como a sua origem, né? E vários profissionais já saíram dali, se formaram ali. Você tem uma ideia, o gerente regional de Tucuruí, ele saiu daqui de Coraci Nunes, né? E hoje comanda a segunda maior hidrelétrica do país, né? Então, Coraci Nunes foi uma verdadeira escola para muitos profissionais que estão aí no mercado, não só no Brasil, mas até no mundo, né? E um dado importante de Coraci Nunes é que, apesar de ser a hidrelétrica mais antiga, mas hoje é uma das mais modernas que o país tem. Eu ia entrar nesse assunto, a questão do maquinário. Ele é padrão nacional e internacional? Ele é fabricado 100% no Brasil? Ou tem um mix de componentes que vêm do exterior e outros são feitos no Brasil? Conta para nós um pouco como funciona, porque hidrelétrica lembra muito bem uma caixinha de relógio, né? Tic-tac, tic-tac.
sempre está tudo funcionando e tem que estar batendo tudo certinho. Como é internamente esse setor? Olha, no caso de Coraci Nunes, foi instalado 2 máquinas no início de 20 megawatts, né? Da Hitachi, japonesa, totalmente japonesa essas máquinas. São máquinas altamente robustas, né? E no caso da máquina 3, ela entrou já aí no ano 2000, né? Máquina de 30 megawatts. Então a máquina 3 é uma máquina alemã, que é da Siemens, né? Da Voith Siemens, então é uma máquina alemã. Os controles, né? A parte toda de controle da máquina, ela da máquina 1 e 2 ela é da Áustria, e da máquina 3 é da Siemens também, né? Então são máquinas praticamente que tem muito pouco da tecnologia brasileira. Então tem a australiana, a alemã, japonesa. Na verdade é Japão, França e Alemanha, né? A máquina 1 e 2, ela vinha até o ano de 2004, elas vinham com os controles antigos, né? Que eram controles manuais, tipo o painel daqueles aviões antigos, né? Mas já em 2004, a máquina 2, em 2006, a máquina 1, elas passaram por um chamado retrofit. Elas foram recapacitadas, passando de 20 para 24 megawatts, né? Onde foi trocadas as turbinas dela por turbinas novas e todo o controle dela foi modernizado, né? Então são máquinas que passaram a ser máquinas de controles analógicos para controles digitais de última geração, né? Então o Coraci Nunes hoje é a usina mais moderna que a Eletronorte tem. Em todo o seu parque gerador. E quem entra aqui na Eletronorte ou para trabalhar em qualquer setor ou especificamente dentro da usina, constantemente então está passando por um certo upgrade, por novos conhecimentos do processo de desenvolvimento, ou sempre é aquele esquema que existe também dentro do processo industrial? Chega uma outra pessoa mais capacitada e essa é substituída e vai para um outro setor. Como funciona isso dentro do desenvolvimento? Esse é um ponto importantíssimo que a Eletronorte faz, né? Que é a capacitação dos seus funcionários, né? A Eletronorte tem dentro dela uma chamada universidade corporativa, onde ela está reciclando, renovando e inclusive ela remunera e no seu processo de crescimento interno depende da capacitação das pessoas lá dentro, né? E quando alguém sai da Eletronorte ou por questões de aposentadoria ou por questões pessoais, normalmente é altamente absorvido pelo mercado, tal a sua capacidade técnica, né, e de formação que ele tem dentro da empresa. Todas as empresas, até as empresas, né, que já estão operando aqui no mercado, todas têm olho no profissional da Eletronorte. Ela tem muito cuidado, um investimento muito pesado na capacitação dos seus funcionários. Você acredita que esse tipo de processo pode ser levado também para outros setores dentro do eixo público? Olha, na verdade, antigamente a gente tinha a ideia de que estatal eram as empresas onde tinha marajás, que não queriam fazer nada, né? Eu cresci com essa ideia. Depois que eu passei a conhecer mais de perto as estatais, eu passei a ver que é um negócio completamente diferente, né? As estatais, elas são, na verdade, locais onde as pessoas são altamente capacitadas, né? Vestem a camisa, trabalham realmente gostando daquilo que fazem, né? Se você for ver o Grupo Eletrobras, o Grupo da Petrobras, né? Mesmo os grupos das telecomunicações, os profissionais são altamente capacitados, né? E são profissionais que o mercado absorve assim no estalar de dedos, né? Por quê? Porque sabem o nível de investimento que uma empresa como a Eletronorte faz, né? Então, com certeza, o setor público como geral pode pegar isso como modelo, como paradigma modelo, e tentar... Lógico, para fazer isso. Eu acredito até que muitos estados, né, e o governo federal em si já faz isso aí, né? Tenta já nivelar os seus profissionais, colocar gente bem capacitado, fazer convênio com as universidades, né? Você tem uma ideia, a Eletronorte, no setor elétrico como um todo, investe cerca de 1% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento, convênios com universidades, com centros de ensino, né, em diversas áreas, né? E normalmente seus engenheiros, técnicos, seu profissional administrativo participam desse processo, né, de pesquisa e desenvolvimento, né? Você fala com muita paixão da Eletronorte,
E com razão, tá? Não estou dizendo que nada é errado. Você fala com muita paixão. Dificilmente uma pessoa que fala com paixão não vai apaixonar as demais. Você está sendo assistido por muitos estudantes. Hoje, o que você diria para essa pessoa que está apaixonado pelo que nós estamos conversando, que quer vestir a camisa da Eletronorte? O que é que ele deve fazer? Que tipo de curso especificamente? Ou o que ele não pode deixar de colocar como meta para ser bem visto pelos gerentes da Eletronorte? Ou a oportunidade que chegar? Olha, em primeiro lugar, a característica principal para a Eletronorte é você ter certeza do que você quer, né? E você lutar por aquilo, gerar um projeto, né? Para você entrar numa empresa como a Eletronorte, logicamente você vai ter que fazer um concurso, né? Uhum. E primordial é você não olhar inicialmente para questões financeiras. Você vai ter que entrar e pensar no seu autodesenvolvimento. Isso aí é fundamental importância, tá? Para que você cresça lá dentro. As oportunidades com certeza virão, as portas vão se abrir, você vai ter possibilidade de se autodesenvolver lá dentro, né? Então, o conselho que eu dou é para que as pessoas, primeiro, né, se capacitem a nível de concurso, né, vai ter que batalhar muito para um concurso, né? E também, quando entrarem, não pensar, poxa, eu vou entrar lá para enricar, para ganhar dinheiro, para ficar milionário. Não. Ele vai entrar lá para aprender, né, para se desenvolver, né? O resto vai ser consequência. Vocês têm conexão com outras usinas? Exemplo, você está aqui no estado do Amapá trabalhando na Coraci Nunes. Pode surgir uma oportunidade para você ir para outra usina dentro do Brasil? Essa possibilidade existe? Nós temos ligações com o grupo da Eletronorte, da Eletrobras, nós temos ligação e prestamos serviço em qualquer hidrelétrica do grupo, né? Eu sempre estou em Tucuruí, os funcionários da empresa de transmissão estão nas outras regionais, a empresa locomove funcionário de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, agora nós estamos tendo vários processos de mobilidade interna, né, onde você pode se locomover para outras regionais. Isso também é um negócio que, dependendo da carência, né, do local onde você pretende ir, você pode se locomover internamente sem problema nenhum. Quanto mais a visão cresce, mais se pede altura. Essa frase não é minha, essa frase é emprestada. Mas na realidade tem um fundamento. Me diga uma coisa, a Eletronorte começou pequena, hoje ela está num nível astronômico. A visão dela para o futuro, como você consegue ver para nível de Macapá, se possível? Olha, o que acontece? A nível de Macapá, nós temos muitos desafios a vencer, né? Já nesse governo, né, atual, nós tivemos um grande desafio a vencer, né? Coraci Nunes, por exemplo, ela tinha uma receita líquida, né, anual, e agora, com a renovação das concessões que houveram já no ano atrasado, o faturamento ele caiu cerca de 70%. Muito? Muito. Então a gente teve que, convivemos com o patamar, tivemos que então conviver com outro patamar de arrecadação, né? E nós temos que enfrentar esses desafios a cada dia. E enfrentamos e estamos vencendo, né? Então nós estamos feitos de enfrentar desafios. Com relação ao desenvolvimento, expansão da empresa, né? Nós temos aí o projeto já pronto para ser startado, né? Dependendo aí de uma decisão estratégica da empresa e decisão política, que é a Casa de Máquinas 2. Né? Está pronto o projeto, está aí sendo analisado na ANEEL, são mais de 250 megawatts. Vamos voltar, o que é a ANEEL? A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, é quem rege o setor elétrico, né? Então, Ou seja, os serviços podem aumentar, mas tudo passa por, de certa forma, uma supervisão, um deferimento dela. Falo isso não é por nada, para que o programa fique didático, que as pessoas que estão vendo isso percebam os elementos que não é simples. Estou com uma hidrelétrica, faço dela o que eu quero. Não, tem todo um procedimento e um padrão, tem uma cadência. Existe toda uma normativa pesadíssima, tá? Para você ter uma ideia, as hidrelétricas, elas não são uma posse de quem está operando ela. Vamos dar um exemplo.
Hidrelétrica de Cachoeira do Caldeirão ou Ferreira Gomes. A hidrelétrica é uma concessão deles. Eles têm uma concessão para construir e explorar por um determinado período. Acabou esse período, essa hidrelétrica, essa concessão, volta para o governo. Tá? Ele pode pegar, pode licitar novamente, pode tomar medidas onde ela poderá não ficar com aquela empresa que a construiu. Tá? Então, a empresa vai ter uma concessão para quê? Para construir e para explorar durante um período. Nesse período, ela vai tirar aquele investimento e o seu lucro. Acabou aquele período, aquilo ali passa a ser novamente do governo, onde ele vai tomar medidas. Né? No caso de Coraci Nunes, acabou a concessão dela agora em 2012. Durou quanto tempo? Você lembra? Concessão de 25 anos. Depois é bom refazer isso aí. Não, tudo bem. Mas o que se sabe é que é de longo período. Né? Acabou a concessão e o que acontece? O governo renovou essa concessão, resolveu não licitar, renovou essa concessão. Mas renovou nos moldes dele. Pra você ter uma ideia, a gente vendia energia em torno, o megawatt em torno a R$114, né? E passamos a vender por menos de R$14. Ok, essa reformulação, esse cálculo foi feito por pessoas que conhecem o contexto? Com certeza. Feito pelo governo. É um cálculo muito complicado, mas o governo fez. Imagina que o que tinha antes era para abater todo o investimento que foi feito na hidrelétrica. Então, imagina que agora, vencida a concessão, aquele investimento já foi pago. Tá? Então você não precisa mais cobrar aquele valor todo para tirar a diferença do seu investimento. Okay. Isso que você vai fazer agora é ter um valor para quê? Para operar a usina e tirar o seu lucro. Então, aquele valor baixa vertiginosamente. Não foi só a Eletronorte, tá? Sofreu a Eletronorte, sofreu Furnas, sofreu a Chesf, Eletrosul, todas as empresas do setor elétrico. Foi um ano assim, 2012 para 2013, um ano de reestruturação geral do setor elétrico. Muito pesado e muito difícil. Mas como você disse, os desafios estão aí para serem vencidos, né? E estamos vencendo. Aliás, a Eletronorte ela é campeã em vencer desafios, tá? E, inclusive, no caso de Coraci Nunes, ela já buscou equilíbrio financeiro novamente, né? Já está tranquila nesse sentido. E estamos aí com a concessão renovada, prontos para ampliar a usina, né? Deverá ser a segunda maior usina, né, daqui do estado, deve perder aí a nível de potência para Santo Antônio do Jari, né, que vai ser um pouco maior, mas deverá ser a segunda maior hidrelétrica da Amazônia, aqui do estado. E bonito é ver o pioneirismo e a maneira como vem se mantendo dentro de um processo. Inclusive vocês ganharam, tem vários títulos, dentre eles do ISO, né? Nós tem título de ISO, título de TPM, título de qualidade e produtividade, vários títulos de gestão do governo federal, né? Então, a Eletronorte realmente ela é bem premiada nesse sentido. Jorge Dantas, nós queremos muito te agradecer, mas tem uma pergunta que não quer calar. Como você vê essa nova juventude que as faculdades vêm turbinando em nível de conhecimento, cada uma delas, e você olhando com as tuas lentes, elas estão caminhando para o que realmente o mercado quer fazê-las, ou elas estão caminhando para serem aquilo que internamente elas gostariam de ser, ou seja, a paixão de se tornar um profissional? Eu acho que eu vi há poucos dias agora, né, uma fala onde a pessoa dizia que as pessoas, de repente, às vezes não estão se formando naquilo que gostam, mas olhando para o mercado mais naquilo onde elas poderão se valorizar financeiramente, né? Eu acho isso um pouco perigoso. Eu acho que no caso do estado do Amapá, o Amapá está num ritmo, na minha opinião, de conhecimento, tendo uma formação onde a gente vai chegar num ponto onde esse estado vai crescer, né? Olha para o estado vizinho aí que tem a sua universidade estadual, federal há muitos anos, o estado já está bem desenvolvido, né? Tecnologicamente, Pará está muito à frente, né? Então eu acredito que o Amapá está nesse caminho também, tá? Tanto a Universidade Federal, né, do Amapá, como as faculdades, de uma maneira geral,
as pessoas estão se focando e aprendendo, né? O que é o nível superior, aquilo que eu devo ou não seguir. E talvez o mercado ainda não esteja muito pronto para toda essa carga, né? Mas tudo isso para mim faz parte de um processo, né? Um processo onde no final vai culminar com o desenvolvimento do Estado, né? Quando a gente, a questão desenvolvimento tecnológico, né? Questão política, né? Gestão de modo geral desse Estado, ela realmente se alinhar e se desenvolver, esse Estado, na minha opinião, ninguém segura, né? Ele vai se desenvolver bastante. No caso da energia elétrica, a gente já está aí exportando, né? Então, aquele discurso que o Estado não poderia se desenvolver por falta de energia, já não vai mais existir, né? Tanto que nós temos aí, estamos sendo interligados ao sistema brasileiro, né, nacional brasileiro, de transmissão, e nós agora podemos tanto absorver dele quanto exportar essa energia. Então o Estado está pronto para o desenvolvimento. Tendo as pessoas com formação, as pessoas capacitadas e o governo querendo, não há como segurar esse Estado. Acredito no desenvolvimento. Eu também acredito muito no nosso Estado, acredito em pessoas com o mesmo ideal que você e empresas como essa que é a Eletronorte e a Eletrobras, que são aí retentoras de um mundo tecnológico e de conhecimento e que de certa forma não estão guardando nem retendo, pelo contrário. Uma das falas que eu acho muito especial durante essa nossa entrevista foi quando tu disseste que ela se preocupa muito de desenvolver o ser humano. Isso é fundamental e especial. Eu acho que é a contramão do capitalismo. Eu acho que isso é uma das grandes faces da Eletronorte que nos deixa apaixonados por essa empresa, né? Eu realmente sou muito apaixonado pela empresa que eu trabalho, não só eu, mas como os funcionários de uma maneira geral. E uma das razões é justamente essa, a educação, o aprendizado, né, que se tem lá dentro. A educação muda a vida, né, Jair? Muda a vida. Mudou a minha vida, né? E como de muitos lá dentro, né? Então, pra você ter uma ideia, nós temos experiência de pessoas que tinham empregos bem humildes mesmo, né? Você nem imagina como. E que conseguiram, com muito esforço, entrar na empresa e se desenvolveram tecnicamente de uma forma que, assim, inesperada até pelo que ele fazia antes, mas olha, de uma forma louvável, né? Tecnologicamente falando, né? Através do autodesenvolvimento, através da sua capacitação técnica, através dos caminhos que ele enxergou lá dentro. Mas também se não tivesse gente lá dentro para arrebanhar essas pessoas, dizerem, olha, continue desse jeito porque a gente vai segurar aqui toda essa logística para que você chegue aonde querem chegar. Eu acredito que se não houvesse essa pessoa na outra ponta, talvez as pessoas fossem ainda frustradas, né? Isso é fundamental, né? Fundamental. Entendo isso, é fundamental. Jorge, que papo maravilhoso, que momento especial. Quero te agradecer muito aqui por você estar no nosso programa Educare, programa da Faculdade FATEC, e quero dizer que as portas estarão sempre abertas para você e para todos da Eletronorte. Da mesma forma, volto a convidar todos que quiserem visitar a usina hidrelétrica, estamos de portas abertas. Obrigado. Afinal, é de todos os amapaenses e dos brasileiros. É verdade. Obrigado, Jorge. Obrigado mesmo. Programa Educare. Com uma pós-graduação, você se torna irresistível ao mercado. Mas considere com quem você aprende a potencializar seu conhecimento, possibilitar a compreensão do problema e, sobretudo, como resolver. Faça na Faculdade FATEC, pós em Educação Profissional, Gestão e Docência no Ensino Superior, Educação Financeira e a novidade, MBA em Liderança Eclesiástica. Somos apaixonados pelo aluno. Faculdade FATEC. Tudo muito rápido, mas olha, com consistência. Desde 2003, a Faculdade FATEC vem oficializando em nosso estado o profissional teólogo. Hoje atuam como professores em escolas públicas, privadas, em capelania. Quando não, muitos conquistam seu espaço em concursos públicos. Teologia, gente, é curso superior reconhecido pelo MEC. E agora em 3 anos. O processo seletivo está agendado para você fazer toda terça e quinta até o dia 18 de dezembro. Faculdade FATEC, tudo muito rápido, mas com consistência. Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso quadro Dicas Poderosas para Professores de Sucesso. A realidade nos impõe formas,
delimita caminhos, determina lugares comuns. Sair da esfera dessa forma imposta, encontrar outros caminhos e criar outros lugares constitui a própria criatividade. Nesse e nos próximos encontros falaremos sobre a importância da criatividade. Mas você sabe o que é e como se desenvolve a criatividade? O nosso dicionário vai nos dizer que criatividade é um substantivo feminino, que é a qualidade ou a característica de quem ou daquilo que é criativo. Inventividade, inteligência, talento, natos ou adquiridos para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no campo científico, esportivo, literário, educacional. Essa definição do dicionário, todavia, é insuficiente. Então vamos a algumas ideias de alguns pensadores. A criatividade é um tipo de processo de aprendizagem em que o professor e o aluno se encontram no mesmo indivíduo. Arthur Koestler, escritor húngaro, é quem nos diz isso. Criatividade é inteligência se divertindo, nos diz Albert Einstein, o físico alemão, considerado um gênio da humanidade. A criatividade exige a coragem de deixar as certezas de lado, nos diz Erich Fromm, psicanalista, filósofo e sociólogo alemão. Um olhar analítico sobre algumas teorias recentes da criatividade indicará que há diversos componentes que são necessários para a sua ocorrência. Por exemplo, a teoria do investimento em criatividade, formulada nos anos 80 por Sternberg e reformulada mais tarde, nos anos 90, por ele e Lubar, considera que a criatividade provém de 6 fatores distintos que se interrelacionam e que não podem ser vistos isoladamente: inteligência, estilos intelectuais, conhecimento, personalidade, motivação e o contexto ambiental. Essa nomenclatura, teoria do investimento em criatividade, desses 2 pensadores, constitui-se numa metáfora com o mercado financeiro, uma vez que considera que as pessoas criativas são aquelas dispostas a comprar barato e vender caro no plano das ideias. Conforme lembram os autores, comprar barato significa perseguir ideias que são desconhecidas, mas que o indivíduo percebe como sendo potencialmente valiosas. Por outro lado, vender caro envolve partir para novos projetos quando uma ideia ou um produto se torna valioso, já tendo possibilitado um retorno significativo. Então veja, professor, como a criatividade é importante e valiosa. Professor, professora, desenvolva sempre suas habilidades intelectuais. Não pare de aprender nunca. Procure entender aquilo que facilita a aquisição do seu conhecimento pessoal. Alimente a motivação e encontre ambientes favoráveis que promovam a inspiração criativa. Um pensamento final. Um professor pode encontrar a eternidade, pois nunca poderemos determinar onde para a sua influência sobre os alunos que um dia serão homens, gênios, inventores, sementes que germinaram pelas mãos de seus mestres. Isso quem nos diz é Henry B. Adams. Eu espero que essas dicas tenham sido preciosas para você e que você se apodere delas e realmente se transforme num professor, numa professora criativos. Muito obrigado, nos encontramos na próxima dica. Educação, essa é a proposta do Educare. E neste momento, 3 palavras que eu acredito que vai fazer uma grande diferença para nós continuarmos a aprender dentro deste trabalho. É educação, computadores e internet. Você imagina o que pode vir pela frente? Eu também. Eu também quero que venha muito mais para nós termos uma educação eficiente. É o Papo Acadêmico, onde os nossos alunos da Faculdade FATEC promovem através de estudos bibliográficos, também estudos de campo, e olha o que acontece. Escuta essa. O Papo Acadêmico é sempre gostoso. Sabe por quê? Porque na Faculdade FATEC nós temos alunos que se destacam, trazendo sempre surpresas para nós. E eu estou hoje aqui com o Francinei Albuquerque. E aí, tudo bem? Tranquilo. Como vai? Tudo certo. Estou ouvindo da turma que você está abafando na nossa linguagem um pouco mais jovial, fazendo um bom trabalho a partir do que você tem como o estudo e os princípios na área da tecnologia, mas parece que você se dedicou mesmo em web, né? Formação de web. Eu sou formado em sistema web, desenvolvimento web.
E o que te trouxe para dentro da faculdade FATEC? Então, a oportunidade de fazer a pós-graduação em gestão e docência, daí a gente aproveitou a oportunidade, veio fazer e contribuir com o nosso conhecimento. Eu vi na hora que a gente estava ali desenvolvendo, inclusive, a disciplina Interdisciplinaridades e Tecnologias Voltadas à Educação, o teu destaque. Isso. Você sempre gostou de refletir a partir da tecnologia, por quê? Então, a tecnologia está muito tempo, nasceu muito tempo atrás dentro de mim, né? Eu deveria ter ainda adolescente, 8, 9, 12 anos, 13 anos por aí, quando surgiu a minha vontade, desejo de trabalhar com computador. Não conhecia, não sabia nada. Eu sei que já faz muito tempo então, isso que aconteceu. É brincadeira, eu tô brincando. Mas me diz uma coisa, naquela época o que era tecnologia? O que as pessoas entendiam por tecnologia? Até porque tem um conceito sobre tecnologia, né? Naquela época a tecnologia era manipular um computador. Então o desejo de quase todo jovem da minha época que tinham uma perspectiva de vida era saber mexer com aquilo ali. Então era difícil o acesso, né? Difícil acesso, o curso era caro. Então sempre tive desejo, falei assim, se um dia que eu trabalhar, eu puder, eu vou fazer um curso nessa área porque eu quero aprender, eu quero conhecer. Daí eu comecei com alguns cursos básicos, foi quando conheci a área de desenvolvimento web, onde eu me incorporei na faculdade para essa área, essa tendência de desenvolvimento web. E desenvolver o web também é uma tendência que sempre vai continuar cada vez mais latejante, forte, propícia para a contemporaneidade, na tua opinião? Então, o desenvolvimento web hoje está, vamos colocar assim, está na raiz das corporações. Por que eu digo isso, na raiz das corporações? O que acontece? Hoje, quase todas as instituições têm um site. Esse site para comunicação interpessoal dos funcionários ali, né? E com o público-alvo dessas instituições. Então, o que acontece? Hoje, com esse advento da internet, do uso da internet, todas as instituições, às vezes você vai ali numa panificadora pequenininha, tem lá um site de demonstração dos produtos dele. Então, o uso do desenvolvimento web é uma tendência irreversível, que todas as instituições, você pode ver que hoje todo mundo tem um perfil de Facebook, tem um perfil em outras redes sociais. Então, isso vem através de quê? Através de um desenvolvedor web. Né, desenvolver um site de relacionamento que a partir daí virou uma febre mundial, vamos colocar o exemplo do Facebook. Né? Então, o desenvolvimento web, o profissional de desenvolvimento web, ele sempre vai se destacar nesse contexto que a gente vive hoje, por causa dessa tendência que a internet tem trago para a sociedade. Até porque cada pessoa tem um mundo, e um mundo a ser descoberto. E aí quando você começa a socializar isso, tem algumas pessoas que se identificam e aí que vai se formando as tribos. É assim que funciona o mundo virtual hoje, não é? Exatamente. O que acontece? As pessoas hoje, às vezes, acessam a internet, muita gente cria tem um perfil, qualquer rede social que seja, e às vezes ela fica ali horas e horas navegando, só procurando pessoas que comunguem da mesma ideia dela, para eles ficarem horas e horas só falando das suas ideias. Eu já tenho eu conheço um colega que ele, na verdade, fica horas e horas para saber quem vai ser o contraponto dos pensamentos dele, porque ele acredita que quando alguém fala mal das ideias dele, entre aspas, em vez de estar destruindo o que ele construiu, está fazendo ele reconstruir o seu processo. Interessante também que tem outro ponto, né? Uma boa ideia, quer dizer, traz aí uma reflexão para ele. Sim. Porque ninguém é dono da razão. Você tem um ponto de vista, eu tenho um. Nós podemos abordar o mesmo assunto com pontos de vista diferentes. Será? O mundo pós-moderno pensa dessa maneira, exatamente. Né? E isso traz um crescimento quando a gente para refletir, saber que a gente não é dono da razão, que você pode contribuir comigo num ponto de vista que eu não tenho. E eu tenho que ser flexível para compreender o teu ponto de vista e incorporar na minha visão. Legal. O teu trabalho você desenvolveu na pós-graduação com o objetivo de clarificar o computador e a internet para o benefício da educação? Exatamente. O que a gente fez? A gente fez uma abordagem
do uso de computador, o uso do computador e das ferramentas associadas a esse desempenho do computador numa sala de aula, né? A gente falar de computador, especificamente em uma sala de aula, a gente está falando de um notebook, por exemplo. Os acessórios que incorporam essa sala de aula, a gente vai ter aí um projetor, um laser, né? Um mouse sem fio ou um apresentador de slides. Então, essas ferramentas básicas, quando a gente pega ao outro lado, que é o uso da internet, a gente vai falar de aplicações que são desenvolvidas especificamente para o uso da educação, né, sites, programas, aplicativos voltados para a educação. Então, qual que é a abordagem do nosso projeto quando a gente vai falar de educação, de tecnologias voltadas para a educação? É pegar hoje a nossa realidade, a realidade vamos colocar, do tradicional, né, e trazer essa abordagem que o mundo já está vivendo, né? Países do mundo estão vivendo, a Europa está vivendo, Estados Unidos está vivendo, a Ásia está vivendo, e está chegando no nosso país. O sul do Brasil está vivendo, a gente está realizando. Francine, mas me fala, o que significa mais ser e estar numa tecnologia tradicional, no teu ponto de vista? Estar na tecnologia tradicional é ainda hoje, por exemplo, uma escola... Agora, eu quero só abrir um parênteses, porque quando a gente vai falar dessas inovações, dessas tecnologias, às vezes parece surreal para algumas localizações, algumas regiões. Então, a gente não pode pegar essas tecnologias, generalizar e incorporar de uma forma agressiva, por exemplo, na sociedade. A educação canadense é uma educação anos-luz em muitos laboratórios comparados, por exemplo, ao Brasil. Os laboratórios parisienses também bem diferentes. Os suíços, gente, os israelenses diferentes. São pessoas que, desde o início da inovação tecnológica, se empenharam, se entregaram e investiram poderosamente nesse processo. O Brasil, categorias, que não é uma categoria distinta no que diz, nós temos pessoas, mas são pessoas que ainda não provaram de um full de inovação, né? Ou seja, uma poderosa carga de energia de inovação. Então, se a gente não conseguir compreender isso, a gente não consegue compreender também a educação dentro do nosso contexto brasileiro. Exatamente. Por exemplo, se a gente for pegar a Índia, na Índia estão os maiores desenvolvedores de aplicativo, de software do mundo, né, na área de tecnologia e de desenvolvimento. O que acontece? O país, existem polos dentro do país que eles pegam os melhores das faculdades, das escolas, independente de idade, e colocam no laboratório para desenvolver aplicações para quem vai se beneficiar? A sociedade, o país, o governo. Sim. Hoje, o Brasil já está vivendo isso pouco a pouco, mas já está vivendo. Existe, por exemplo, no site do governo chamado Brasil Mais TI, onde o governo disponibiliza alguns cursos gratuitos para alunos da área de tecnologia, né? Então, Existe, por exemplo, em Minas Gerais, uma das primeiras escolas de tecnologia de robótica para ensino fundamental. Então, as crianças que têm afinidade com o uso de tecnologia, até porque hoje, a gente vai estar falando daqui a pouco das gerações, a gente está vivendo aqui hoje a geração alfa. Eles nasceram no meio da tecnologia, então alguém precisa fazer alguma coisa para que essas crianças consigam desenvolver as habilidades que estão dentro dela. Então, voltando na questão do uso da tecnologia dentro da sala de aula, quando eu falei que a gente não pode generalizar esse uso, vamos considerar as classes tradicionais. Então, por exemplo, tem os ribeirinhos, a gente não pode questionar um professor que vai, por exemplo, uma ribeirinha, ele vai dar aula lá numa comunidade. Então, imagina, o professor chega lá com tablet, com toda uma estrutura tecnológica que não é realidade do ribeirinho. Que vai assustar. Vai assustar. Ele vai dizer, meu Deus, o que é isso? Em vez dele aprender, ele vai ficar tão encantado que não vai aprender. Ou então pode acontecer o inverso, né? Porque uma vez, uma professora fazendo a pós-graduação aqui na FATEC, ela disse assim, olha, eu sou professora na aldeia tal. E eu cheguei lá,
com meu celular pensando que eles não tivessem celular e quando eu percebi o que eles carregavam na mão, que eles estavam tudo de iPhone e Samsung de última geração. Olha aí, ó. Né? Então, veja, é uma categoria, um grupo de pessoas que a gente pensa que não está já com esse tipo de acesso de um aparato tecnológico, mas que na verdade já tem. Claro, evidente que eu entendo completamente sua colocação a respeito dos ribeirinhos, mas na sua grande maioria, com certeza, estão muito distantes, né, de uma realidade tecnológica contemporânea. E interessante que a Ivone Kansky diz o seguinte, que essa abordagem da tecnologia na educação é algo irreversível, e eu concordo 100%. A esse ponto desse exemplo dos indígenas, por exemplo. Por que é irreversível? Eles vêm na cidade e veem tudo aquilo. Embora às vezes eles não saibam como usar, para que usar, mas eles acabam se encantando, levando. Né? Claro, existem, por exemplo, dentro das aldeias, existem os professores, existem os enfermeiros, existe toda uma estrutura lá dentro. Então, eles estão tendo esse contato através da TV, então eles veem e aí eles criam um desejo. Absorvem isso, né? Essa tendência que Kansky diz que é irreversível. Então o mundo não vai retroagir no sentido da tecnologia, não tem como nós voltarmos. Parece que o mundo está tornando cada vez mais as pessoas consumistas. Né? E conectados. E conectados. E essa conexão exige o que hoje para uma pessoa realmente experimentar novas informações e se sentir parte dessa nova realidade? Você acha que ela tem que ter equipamento ou ela tem que ter um treinamento sobre o uso desses equipamentos? Exatamente. A tecnologia, quando a gente vai analisar gerações, por exemplo, geração dos baby boomers, os nascidos lá na Primeira Guerra Mundial. É baby boomer. Baby boomers, né? A primeira geração. Na verdade, essa questão das gerações, ele é um estudo sociológico. Uma equipe de sociólogos, né, no mundo todo começaram a observar o comportamento da sociedade e perceberam que período X a período X havia comportamentos diferentes. Então eles começaram a classificar. Né? Então, para alguns existe a gente não pode generalizar a data, de período tal a período tal. Então quer dizer que as gerações significa mudança de comportamento. Na sociedade. Não que a pessoa que está naquela geração não entenda, não compreenda e não viva de certa forma a próxima geração. Exatamente. Depende da pessoa. Eu posso até arriscar em dizer que esse perfil das gerações é uma mentalidade. Legal. Por que uma mentalidade? Porque, por exemplo, eu posso ter hoje 30 anos, né? Eu posso ter hoje 25 anos, vamos colocar um exemplo. 25 anos é uma geração Z hoje, mas esse geração Z ele pode ter sido educado numa família tradicional, religiosamente também, que interfere na formação do caráter, ele pode ser um tradicional, e a mentalidade dele pode ser lá de uma geração X, um cara conservador. Então, por isso que eu arrisco a dizer que... Ou então aqui na frente já, Ou né? então na frente, exatamente. Ele se empenhou tanto, se entregou tanto para essa... Posso chamar que é a ideologia de uma geração? Vamos considerar dessa forma. Vamos. Então, se entregou tanto para essa ideologia que ele se modificou. Exatamente. Se modificou completamente. Poxa, que legal. É o exemplo vamos falar do Steve Jobs, o criador e idealizador da Apple, todo mundo conhece. É verdade. O Steve Jobs estava lá vivendo na década de 60, 70, 80. É Bloomer, então? Ele era considerado um X. Um X. Mas que conquistou uma geração aqui na frente e que pensava, inclusive, com a cabeça mais na frente do que a própria geração. Há exemplo também do Bill Gates. Do Bill Gates? Bill Gates estava outro dia fazendo as previsões para daqui com 15 anos, ele estava dizendo o que o mundo vai viver. E entre essas previsões, o uso da internet está entre os primeiros. Né? E isso vai influenciar hoje na educação, porque a gente pode se beneficiar dessas ferramentas, dessa possibilidade de, a gente falava ainda agora das pessoas estarem interligadas, né? Trazendo isso para a educação. O que a gente vê, por exemplo, muitos professores já fazem isso. Professor, é claro que a gente não pode tornar isso uma obrigatoriedade, mas alguns professores chegam na sala de aula, eu sou da matéria tal, então vamos fazer o nosso grupo da sala. Né, do WhatsApp, grupo, disciplina tal, matéria tal, turma tal. Estão lá,
coloca lá 30, 40 pessoas. E aquelas pessoas começam a compartilhar as informações ali daquele pequeno grupo da sala de aula. Legal. Né? Então, voltando à questão das gerações... Mas isso é benéfico ou não, no seu ponto de vista? Sim, muito benéfico. Benéfico e eu coloco assim, necessário. Por Sim? que necessário? Porque, por exemplo, um aluno que tem uma habilidade maior que o outro, vamos colocar assim, que teve uma perspectiva diferente daquela disciplina, pode estar compartilhando no grupo dele um ponto de vista que os outros não tiveram. Talvez ele tenha um melhor entendimento, uma maior experiência, ele pode estar contribuindo com o professor e com os demais alunos da Então turma. você quer me dizer que a educação deu uma mudada de um tempo para cá de forma radical? Francino? Assustadora. Qual conselho você deixaria então hoje para as pessoas que não se utilizam da tecnologia, não se utilizam especificamente da área da tecnologia, o computador ou a internet? Eles devem continuar? É assim mesmo? Ou vai haver um choque dependendo do contexto de sala de aula que ele entrar? Bom, como eu te falava ainda há pouco, que a maioria desses que tem essas dificuldades são geração X ali, estão lá dos 50 para lá. Então, o que acontece? Tu quer dizer então que o resto tudo tem? Esses equipamentos, essas possibilidades não, até hoje? mesmo eles têm. O Geração X hoje tem, os professores estão aí com mais de 50 anos de idade na sala de aula, muitos têm. Aí eles têm dificuldade, né, em manipular, mas eles têm. Do uso, eles têm dificuldade do uso. É. Então, qual seria o conselho então para esse tipo de pessoas também? Qual é o conselho? O conselho é o que a gente abordou no nosso projeto da pós-graduação, que a gente falou sobre o quê? A formação continuada. A formação continuada, que é o quê? É esse professor olhar para ele, ver a necessidade que ele tem de aprender para transferir com maior, vamos colocar assim, maior facilidade, né? Porque os alunos todos conhecem. Então, às vezes o professor se constrange em não saber ligar, conectar o projetor com o notebook dele. Ele fica constrangido, né? Às vezes até de pedir. E a gente está falando de coisas bem básicas. Né? Coisa básica. Se a gente for falar de algo mais tipo os aplicativos, já começa a ficar um pouco mais complexo ou não? Sim, mais complexo. Aí eu quero falar aqui uma coisa interessante que você falou sobre os aplicativos, é o seguinte, por exemplo, o governo federal disponibiliza lá um projeto do professor conectado, enfim, eu não sei se o termo é esse correto, do professor conectado, mas o governo federal disponibiliza um computador para os professores, certo? Só que detalhe, esse computador, na maioria, vem com a plataforma Linux. Então, o Linux, o sistema operacional Linux, ele é um pouco diferente do Windows, né? E a plataforma... E que é distinto do iOS, que é da... Então, nós temos aí basicamente, nós temos no mundo três plataformas, é isso? O Windows, Linux e iOS, que é o da maçãzinha, o Apple ou Apple. Okay. Então, o que acontece? O que eu quero falar sobre a questão da formação continuada? O governo disponibiliza um computador para aquele professor que não tem habilidade. Ele não conhece tanto de computador. Vamos até aplaudir por isso, né? Vamos aplaudir. Porque dar um computador é legal. Agora vamos falar da formação continuada, que é problemática tua. Exatamente. O que acontece? Ele dá um computador com o sistema Linux, o professor mal conhece o Windows, vai trabalhar com Linux, ele mal conhece um pouco do Office. Eu não quero aqui matar nenhum professor, não é dessa forma que eu estou falando da realidade de alguns. Não, e mais você está falando do teu trabalho, você está falando do que você discutiu. Esse espaço aqui é papo acadêmico, fica super à vontade. O que você está pensando que vai criar, inclusive, uma reflexão nas pessoas que vão ver o que você está falando e criar, de certa forma, até um espírito dialético disso, que quem sabe não vai promover ainda mais, fica tranquilo. Pode ter a reflexão ou pode ter a repulsa, né? Fala assim, poxa, quem é? Mas olha, a repulsa já é uma forma, inclusive, de criar reação nas pessoas. Dá uma chacoalhada para saber se aquilo que realmente eles estão alicerçados é aquilo que é verdadeiramente fundamental para o desenvolvimento. Mas encerra o papo. Como é que tu... Então, falando da formação continuada. Então, é disponibilizado. Esse professor tem alguma dificuldade de manusear ali. E aí, ele está na escola, laboratório cheio de computadores com Linux, com aplicativo de escritório BR Office, então ele tem dificuldade no manuseio. E aí, qual que é a nossa sugestão da formação continuada que a gente abordou no nosso projeto? Calma, o que é BR Office, pelo amor de Deus? O BR Office. BR Office, ele é um
uma versão de aplicativos de escritório, que são, por exemplo, nós temos da Microsoft o pacote Office, que é o Word, Excel, PowerPoint, né? Então, o BR Office, ele é uma versão gratuita, né, grátis, desses aplicativos, já que o Microsoft é pago. É tipo só para degustar, para depois adquirir ou não? Não, ele é uma versão free mesmo. É uma versão free? Agora, é claro, as quantidades de ferramentas é reduzida em relação... Então, uma degustação é uma maneira da pessoa, gostou, curtiu? Então, adquire o assim, pacote maior. Completo, exatamente. Completo. Então, mas o que eu quero te dizer? Que esses professores, eles têm dificuldade, às vezes, no manuseio. Então, quando a gente vai falar da formação continuada, é o quê? Não sei, a escola fazer uma ação social ou solicitar à Secretaria de Educação um treinamento para esses professores. Foi isso que vocês sugeriram no trabalho de vocês ou vocês não trabalharam a perspectiva de sugestão ou solução em cima da problemática? Não, a gente abordou essas sugestões e, inclusive, a gente teve alguns amigos professores também que falavam assim, olha, a gente nunca teve, os nossos computadores da nossa sala de aula, na nossa escola... A gente recebeu e ficou por isso mesmo. Tá lá, tá parado, tá empoeirado, ninguém sabe usar, ninguém sabe para que é. Então, é até um alerta para o nosso sistema educacional estadual, né? Entendo. Rever isso e chegar em cima, como a Kansky disse, é algo irreversível. Né? O aluno precisa estar inserido nesse contexto, né? De pesquisa. Para quê? Para trazer maior conhecimento para ele. Né? E aí ele precisa o quê? De alguém, de um professor. E interessante que na base do nosso trabalho também a gente falou sobre o Gouveia. Ele diz assim que hoje, com o uso da tecnologia... Que governo? Gouveia. Gouveia. Desculpa, não entendi governo. É o Gouveia. Gouveia. Tá. Ele diz o seguinte, em 1999 ele falou isso. Ele disse assim, hoje, com o uso da internet, com o uso das redes, ele usou o termo de rede, o compartilhamento de conhecimento vai se tornar algo mais vamos colocar assim, facilitado. Só que ele disse o seguinte, mas nem por conta de todas essas tecnologias, nós vamos deixar de necessitar de um professor. Até mesmo porque, para usar as tecnologias, precisa que alguém ensine. Sim. Ele diz assim, aí ele afirma a seguinte frase, ele diz assim, nós ainda continuaremos aprendendo com os livros, com o toque, com o tato, com o relacionamento físico. Então, o que eu quero dizer? Que o professor não vai ser substituído, pelo menos ainda, por uma máquina. Claro. E tem mais uma ainda. Uma possibilidade, tem uma grande possibilidade de nascer, ou já nasceu, evidente, a inteligência de você fazer a triagem dessas informações que agora vão se multiplicar de forma terabaitada, né? Terabyte é uma categoria muito alta de informação, né? Que é a família Tera. Claro que eu estou usando aqui um silogismo em cima disso. Mas a possibilidade de nós fazermos as triagens é uma categoria nova para nós hoje. Porque, embora tenhamos um monte de informação, cara, o que eu vou ler, né? O que eu vou fazer? Por exemplo, lá na sala de aula eu entreguei um CD com muitas informações dentro da disciplina, na faculdade FATEC. E um aluno me perguntou, professor, ainda agora eu não tinha nada sobre interdisciplinaridade, agora eu estou com CDs. Tem muito livro, tem muita coisa para falar, por onde eu começo? Então eu tive que dar orientação por onde ele deveria começar, porque ele estava se sentindo tipo empapuçado. Então, a realidade do mundo da tecnologia é basicamente isso também, né? Exatamente. Hoje, o que acontece? Milhares e milhares de sites, milhares e milhares de instituições voltadas para a educação que estão disponibilizando conhecimento. Aí, quando eu falei de não substituir o professor, que aí entra que você fez, de dar uma orientação. Por exemplo, se a gente vai falar, vou pegar um assunto X e vou pesquisar lá no Google, eu vou encontrar milhares de informações. Só que, qual é a minha necessidade dentro dessas informações? Senão eu vou estar procurando Y e vou ler o abecedário todo. Né? De A a Z não vou encontrar o Y. Então aí é a necessidade de eu ter um mentor, alguém que tenha uma maior experiência que eu, que me dê um norte. E aí que entra a questão do Gouveia, que ele diz, o professor não vai ser descartado. Apesar de hoje nós temos a educação, a inteligência artificial,
Hoje os aplicativos, os desenvolvimentos de softwares e programas, enfim, traz a inteligência artificial. Você diz uma coisa, ele te dá toda uma programação, ele já te dá tudo prontinho, inteligência artificial, né? Então já está tudo ali feito num sistema. A educação à distância hoje está usando a inteligência artificial. Como? Muitos sites que disponibilizam pós-graduação à distância, por exemplo, faculdade, cursos à distância, vários tipos de cursos online. Você tem lá uma educação, uma inteligência artificial. Tudo está no servidor, você tem as aulas prontas, os textos prontos, o exame, a prova, tudo prontinho. Você clica, você interage, você não está interagindo com uma pessoa. Alguém inseriu aquilo ali um ano atrás e hoje você está interagindo como se você estivesse vendo alguém ali presente, né? Então, inteligência artificial. Só que isso ainda assim não substitui a importância e a figura do professor dentro da sala de aula. Que bom, eu estou aliviado. E você? Tô junto. Olha, hoje eu tive a satisfação de te ouvir e deixei registrado isso aqui. Eu quero te agradecer por você estar aí no Papo Acadêmico e pode fazer suas considerações finais e te dizer que as portas sempre vão estar abertas aqui dentro desse programa para te receber, para a gente sempre ficar mais informado desse mundo tão fascinante que é o mundo da tecnologia, a tecnologia com as suas instrumentalidades que é o computador, a própria internet, mas principalmente intermediando a educação. Então, eu quero agradecer também pela disponibilidade que você me deu, né? A oportunidade da gente trocar essa ideia, compartilhar a experiência. Nada vale o seu conhecimento se não compartilha. Não compartilha. Por isso que a tríade do momento é curtir, compartilhar e comentar. É isso, a conectividade do mundo hoje está nesse tripé. Então, é muito bom estar aqui compartilhando essa pequena experiência, né? Não sou o expert, o top na tecnologia da educação, mas tenho aprendido, tenho adquirido e tenho compartilhado. Então, agradeço pela oportunidade de estar trocando essa ideia, essa troca de experiência aqui, falando sobre o nosso projeto, que na verdade era sonho meu falar sobre isso. Bom, né? legal, que ótimo. Eu mergulhei fundo, fui atrás de informações, porque era desejo, eu queria, né? Até por conhecer a realidade. Então eu queria poder adquirir essas informações para de alguma forma estar contribuindo, ajudando. Esse é o meu prazer, é ajudar. Eu estou sentindo o aroma de doutorado pela frente, é isso mesmo? Estou atrás, estou junto. É isso mesmo, um abraço, sucesso. Valeu, obrigado. Programa Educare. Com uma pós-graduação, você se torna irresistível ao mercado. Mas considere com quem você aprende a potencializar seu conhecimento, possibilitar a compreensão do problema e, sobretudo, como resolver. Faça na Faculdade FATEC, pós em Educação Profissional, Gestão e Docência no Ensino Superior, Educação Financeira e a novidade, MBA em Liderança Eclesiástica. Somos apaixonados pelo aluno. Faculdade FATEC. Tudo muito rápido, mas olha, com consistência. Desde 2003, a Faculdade FATEC vem oficializando em nosso estado o profissional teólogo. Hoje atuam como professores em escolas públicas, privadas, em capelania. Quando não, muitos conquistam seu espaço em concursos públicos. Teologia, gente, é curso superior reconhecido pelo MEC. E agora em 3 anos. O processo seletivo está agendado para você fazer toda terça e quinta até o dia 18 de dezembro. Faculdade FATEC, tudo muito rápido, mas com consistência. Notícias Internacionais, com Heber Costa. Olá, telespectadores do Educare, olá, Joézer Chagas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho mais do que se passa aqui na República Democrática do Congo. Não somente sobre a RDC, mas sobre as notícias internacionais que acabam não chegando ao público mapaense, ao público brasileiro em geral. Não é de hoje que sabemos um pouco como a mídia brasileira fala dos assuntos internacionais de uma maneira um pouco mais seletiva. A ideia do quadro Panorama Internacional não é só importante
para falar de assuntos internacionais de uma maneira mais aberta, mas acredito que está muito alinhado com a ideia do programa, né, do Educare, e encorajar as pessoas a buscar um pouco mais sobre o que se passa fora da nossa realidade. Não que a nossa realidade não seja importante, mas como o mundo em que vivemos hoje é um mundo totalmente globalizado, faz-se mister que um cidadão de bom conhecimento esteja a par do que se passe fora do seu país, né? Então, para iniciar o quadro, vamos falar um pouco do que se passa na situação aqui da República Democrática do Congo. Fazendo um pouco do background, eu sou amapaense, mas trabalho para as Nações Unidas desde 2009 e já passei por vários países. Comecei em Genebra, fui parar no Haiti, logo depois do terremoto. Após o terremoto, fui parar numa pequena nação entre a Austrália e a Indonésia, chamada Timor-Leste, e agora estou aqui na República Democrática do Congo. Na última semana, o Congo passou por um momento muito sensível. Acontece que o atual presidente, Joseph Kabila, ele está no poder há mais do que 12 anos. Ele tomou o poder no Congo logo após a morte do seu pai, o Kabila pai. E ele, como que é mais ou menos um reflexo do que acontece em vários países da África subsaariana. Os presidentes, eles ficam no poder até a morte. Então, à medida em que as oposições nesses países elas vão se fortalecendo, os conflitos eles são quase que inevitáveis, porque existem presidentes aqui no continente africano que estão no poder há 40 anos. E o Kabila filho tentou algumas manobras aí no início do ano passado para tentar com que a sua permanência no poder fosse feita de uma maneira mascarada, com ares democráticos, né? Então ele tentou primeiramente mudar a Constituição do país, e a Constituição acabou não conseguindo. O que ele queria era tornar legal o terceiro mandato. Então, para continuar com suas manobras de permanência no poder, ele e a sua bancada tentaram mudar a lei eleitoral, o artigo 8 da lei eleitoral aqui no Congo, que atrelava as eleições presidenciais que são originalmente previstas para novembro de 2016 a um censo demográfico. Ou seja, em termos mais simples, a ideia era postergar as eleições até com que um censo fosse feito aqui na República Democrática do Congo. O único censo que foi feito na história da RDC foi na época belga, quando os belgas ainda faziam parte da administração, ainda eram os governantes, né, da RDC. Um país do tamanho da RDC, e com a população que tem, e com a infraestrutura que tem, um censo demoraria no mínimo 4 anos, os peritos, né, os experts no assunto dizem. Ou seja, ele conseguiria então, se mudasse um artigozinho de uma lei eleitoral, dizendo que as eleições só poderiam acontecer uma vez que o censo fosse finalizado. Então ele conseguiria ficar no poder mais 4 anos. Acontece que a oposição não gostou muito dessa manobra, não só a oposição, mas a população como um todo. E então, de uma maneira bem simples, houveram manifestações muito drásticas aqui no Congo. E essas manifestações, como quase tudo que acontece em países onde a segurança é limitada, elas são muito violentas. Então, na última semana, nós ficamos sem internet. O governo deliberadamente cortou
3G, cortou SMS, cortou, enfim, os canais de comunicação, para evitar com que as pessoas que aqui estão falassem ou mostrassem ao mundo o que está acontecendo na República Democrática do Congo. Em apenas 3 dias de manifestações na capital, Kinshasa, aqui em Goma, onde eu me encontro, em Bukavu, mais de 50 a 60 pessoas morreram. Fora as medidas antidemocráticas que o governo tem tomado nesses últimos dias, né? Então, por hora a situação está calma. Existe ainda a possibilidade dessas manifestações continuarem acontecendo. Estamos com uma conexão limitadíssima. A conexão que eu uso agora é uma conexão que vem do país vizinho, aqui, Ruanda. Mas para o bem da nação, a situação não está tão grave como foi neste final de semana. Então é isso aí, meu amigo. Estamos por aqui, vamos dando notícias à medida que o processo democrático aqui Notícias internacionais com Heber Lembrando Costa. aos telespectadores que não só falaremos de Congo ou de África, mas de assuntos interessantes, pertinentes e que acabamos não falando no nosso dia a dia. Um grande abraço a todos e estamos por aqui. Até logo. O programa vai começar trazendo para você novidades. Mais um quadro que vai fazer com que todo o programa Educare se torne verdadeiramente um programa que ressignifica, contextualiza e informa para você. Teologia em 3 anos é o nome desse quadro, onde um dos nossos professores para o Bacharel em Teologia de 2015 vem trazendo novidades em nível de reflexão teológica. O nome dele é o professor Gesiel Oliveira. Olá! Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da teologia criacionista versus evolucionismo. Com quem está a verdade? É um tema muito polêmico, sem sombra de dúvida, pouco tratado em debates públicos. Nossos jovens vêm sendo bombardeados por esse ensino. O debate acadêmico é antigo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A criação é apenas filosofia ou a evolução tem base científica? O paradigma científico diz o seguinte: tudo que não pode ser observado não é ciência. Esse é o conceito do materialismo. Criação é científico ou não? Eu vou te mostrar hoje que é. Primeiro fundamento do criacionismo. Deus criou todas as coisas perfeitas e sincronizadas e fez tudo isso do nada. A criação aconteceu há cerca de 6.000 anos. Não há como fazer observação empírica da criação, é lógico. Nós sabemos através da revelação da sua palavra. Revelação que não é instrumento científico e que não pode ser observada, por isso não é ciência. O postulado da evolução é o seguinte: a matéria sempre existiu e através de sucessivas mutações, a autocapacidade da matéria de transformar-se até produzir vidas complexas, e nós somos produtos de seres unicelulares e que depois de passar por um processo evolutivo de bilhões de anos, passaram a ter essas formas atuais de vida complexa. No dia 22 de novembro de 1859, Charles Darwin lança seu livro A Origem das Espécies. O principal fundamento introduziu a ideia de evolução a partir de um ancestral comum por meio de uma seleção natural. Esta se tornou a explicação científica dominante para a diversidade de espécies da natureza à época. Esse, sem sombra de dúvida, foi um dos principais fundamentos criados e que fundamentou o debate naquele momento. Há também a teoria do Big Bang, uma explosão há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás que deu origem a tudo. E há muitas controvérsias nesse sentido. Ela não pôde ser observada exatamente em razão de que aconteceu há 13,7 bilhões de anos atrás. Portanto, há uma pura especulação. Não há ninguém que estivesse presente para ver o Big Bang. Não pode ser observado, portanto, não se pode partir como pressuposto de ciência. Por isso, nem evolução, nem criação nesse ponto não são ciências. O Dr. Martin Bourgeois, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos,
ele acabou de apresentar uma teoria que simplesmente elimina a ideia do Big Bang. Para ele, o que houve foi um Big Bounce, ou seja, um grande salto. A nova teoria também sugere que, embora seja possível descobrir muitas propriedades dos momentos iniciais do universo, haverá sempre uma incerteza sobre algumas dessas propriedades. Seus cálculos demonstram que existe uma espécie de esquecimento cósmico que resulta de extremas forças quânticas existentes durante o Big Bounce. E isso foi apresentado na revista Science. Ou seja, a teoria revela a existência de um universo anterior ao Big Bang, rompendo os limites dessa grande explosão primordial que ela representava para os físicos. Os cientistas, eles mesmos não conseguem se entender, não sabem e não conseguem explicar, ficam criando ilações, conjecturas infundadas. Se os postulados estão corretos, as evidências podem ser encontradas na própria natureza. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Os criacionistas, eles creem num Deus que criou todas as coisas perfeitas e completas pelo poder da sua palavra. Houve um ato de criação. Para os evolucionistas, a matéria sempre pré-existiu e, através de sucessivas transformações, ela evoluiu até as vidas complexas que nós temos hoje. Somos originários de seres unicelulares, de acordo com essa teoria, e que a evolução ainda está ocorrendo. E aqui eu quero falar para vocês a respeito de 4 leis da ciência para refutar estes argumentos dos evolucionistas. Primeiro, mostrando que tem supremacia esse entendimento. Primeiro, lei da termodinâmica, ou seja, a conservação da energia. A energia, ela não pode ser criada nem destruída e que pode adquirir diversas formas, inclusive a massa, e que pode pode passar de um estado para o outro, mas a quantidade total de energia que existe dentro do universo é sempre a mesma. Se todo esse processo que está em evolução, a energia estaria evoluindo, o que não ocorre. A energia ainda estaria sendo criada. A energia total que existe no universo, ela sempre é a mesma, ela é global. A primeira lei da termodinâmica, ela não contraria em nada a criação, pois Deus fez tudo perfeito e completo. Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz: disse Deus, haja luz e houve luz. E aí eu quero falar um pouco a respeito do segundo ponto. O universo, ele caminha de níveis organizados para níveis cada vez mais desorganizados. Enquanto a segunda lei da termodinâmica existir, nós vamos compreender que o universo caminha de níveis organizados para níveis cada vez mais desorganizados. Não tem nada com a criação. Ora, a evolução diz o contrário. O universo caminha de níveis desorganizados para níveis organizados. A segunda lei, portanto, está correta. Deus, quando fez o universo, fez completo, o fez total, puro, grande. Quando o pecado entrou no mundo, começou a desorganização. Por isso Deus fez tudo perfeito. Mas quando o pecado entrou no mundo, tudo começou a se desorganizar. Terceiro ponto. Lembrar que antigamente, na Idade Média, o pessoal pensava que pedra na rua à noite se transformava em sapo, que celeiro de milho, em dia de chuva e trovoada, se transformava em rato, carne moída se transformava em verme, até que surgiu um cientista chamado de Pasteur, e que criou a lei da biogênese, e ela é aceita universalmente, em todo o mundo científico, e ele diz que a vida, somente a vida pode produzir a vida. Somente um ser vivo pode produzir e gerar um ser vivo semelhante. Como é que a evolução quer dar esse outro sentido? De que uma matéria inanimada podem surgir seres com vida complexa. Como o inanimado pode dar vida complexa? Essa lei está comprovada. Vida somente pode produzir vida. A matéria inanimada, portanto, ela não pode produzir vida. Está perfeita, portanto, em harmonia a lei da biogênese com os criacionistas. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: e disse Deus, façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É vida criando vida. Só um Deus vivo poderia criar e produzir e fazer criaturas vivas. Romanos capítulo 1, versículo 25 diz: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes ao Criador, que é bendito eternamente. Então, lei da causa e efeito, quero também falar sobre isso. Nenhum efeito é quantitativamente maior e qualitativamente superior à causa. Então veja, compreenda comigo, evolução, como um homem, um ser vivo, complexo, pode ter saído de matéria inanimada. O efeito seria maior do que a causa. E a evolução está no caminho contrário a isso. O efeito não pode ser maior do que a causa. Segundo, a evolução é o contrário, porque matéria inanimada produz vida complexa. Por isso, a lei da causa e do efeito está em concordância com os criacionistas. Só um Deus superior, tremendo, poderoso, grande, incomparável, inigualável, poderia criar seres inferiores. Jeremias, capítulo 32, versículo 17 diz: ah, Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra, com teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiadamente difícil. Isaías capítulo 58, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. Nem os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos, mais elevados que os vossos pensamentos. Então, Deus é infinitamente superior a tudo que está e que foi criado por Ele. Que curioso! O professor Gesiel realmente sabe instigar. Também poderosíssima a teologia, e ele une com as demais ciências. Teologia em 3 anos, volta semana que vem, onde o professor Gesiel vai falar sobre mutações. Mas olha, numa perspectiva evolucionista e criacionista. Se eu fosse você, não perderia de jeito nenhum. Bom, deixa eu deixar um recado bem interessante. Este programa está sendo totalmente gravado também para o pessoal no YouTube. E você que quer participar ainda mais de perto dos bastidores, não esqueça, visite também o nosso fanpage no Facebook. Facebook/Programa Educare. Bem, até a próxima. Se liga, este é o Programa Educare. E aí, gostou do programa? Fizemos com todo carinho para você, direto da usina hidrelétrica de Coraci Nunes, aqui no município de Ferreira Gomes, no nosso estado do Amapá. E eu aqui na minha cadeira vou sentar já te aguardando, sabe para quê? Para o próximo programa, que vai ser bem pitoresco. Muitas informações dos nossos professores da Faculdade FATEC, sempre colocando à sua disposição o de melhor na área da educação. Quero também fazer um agradecimento muito especial por todos aqui que nos receberam com muito carinho aqui na Eletronorte, em especial o gerente que é responsável desta usina, o Jorge Dantas. Um abraço especial também a todos os seus funcionários. E eu aqui desejo sucesso em vista do desenvolvimento que esta usina vem trazendo para o nosso estado há cerca de 40 anos. Um abraço especial, tá? Sucesso a todos vocês! Este é o Educare, um programa que fala de educação com uma proposta de ver o mundo bem melhor. Tchau! Rio encantado, Guaraguari, Guaraguari, Guaraguari. É um rio do passado, Guaraguari, Guaraguari, Guaraguari. Vou contar pra você essa história de um moço que se encantou, se encantou. Vou contar pra você essa glória de ser pau, madeira de amor. E a gente subia ao rio. Se a gente morreu foi de amor. E a gente descia ao rio. O rio que nos separou.
dar pra você essa glória de ser pau, madeira de amor. E a gente subia um rio. Se a gente morreu foi